Eu gostaria, nessa oportunidade, de pensar com você como ser cidadão do reino de Deus. Aí você pode até questionar comigo, né? Eu já sou um cidadão do reino de Deus, eu já faço parte da família de Deus, mas é muito importante a gente refletir um pouco sobre a vida cristã, porque tem muita gente achando que é e não é, achando que faz parte do reino e não faz. Porque é muito fácil você se tornar religioso, se tornar membro de uma comunidade de fé. Mas o mais importante é, de fato, ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, que redunde em transformação de vida. Aquele que teve um encontro com o Senhor nunca mais é a mesma pessoa. Ele sabe que teve um encontro com Cristo, porque os conceitos mudam. O pecado não faz mais parte da nossa vida. A gente não tem mais prazer na desobediência, na rebeldia, no erro, ainda que estejamos propensos a errar, a pecar. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Olha que coisa linda aqui, Jesus, no Sermão do Monte, ele descreve alguns princípios, alguns valores que fazem parte da nossa nova vida em Cristo Jesus. Eu gostaria de pensar um pouquinho sobre um desses princípios e deixar vocês tranquilos quanto à vivência desses princípios. Porque quando nos deparamos com eles, achamos um grande desafio. Diz assim na minha versão Almeida 21, quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Bem-aventurados, bem-aventurados os humildes de espírito, disse o Senhor. Este é o primeiro princípio para se tornar cidadão do reino dos céus, do reino de Deus. Para se tornar membro da família do Senhor. Permita-me, nessa oportunidade, compartilhar com vocês um trecho do devocional de Oswald Chambers, que me chamou a atenção. Oswald Chambers foi teólogo, músico,
nasceu na Escócia em 1874. O que me encanta quando a gente lê a biografia, a história dos grandes homens de Deus do passado, é o fato de que eles caminharam com o Senhor e o que eles assimilaram da fé cristã é algo extraordinário. Quantos séculos atrás? E ele pôde, então, assimilar naquele tempo. Vivia numa época diferente, num contexto diferente do nosso, menos correria. E ele, então, pôde assimilar vários aspectos da vida cristã de suma importância para nós hoje, no tempo em que estamos vivendo. E ele disse algo surpreendente, que diz assim: a base de apoio do reino de Jesus Cristo é a pobreza. Não os bens que possuímos, não as decisões por Jesus, mas ter a compreensão da absoluta incapacidade que finalmente admitimos. Aqui ele fala da necessidade que a gente tem para entrar no reino, de se esvaziar de nós mesmos, de todo o nosso eu, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa soberba, de tudo aquilo que achamos que nós somos, mas que impedem a nossa entrada no reino. Vocês vão entender isso mais a fundo. Portanto, ele diz, mas ter a compreensão da absoluta incapacidade que finalmente admitimos. Senhor, nem sei por onde começar. Como viver os teus ensinos? Como andar na luz, na presença do Senhor, agradando-lhe em tudo? Essa é a pergunta de todo aquele que começa a caminhar com o Senhor e durante a sua caminhada com o Senhor, Senhor, nem sei por onde começar. A isso Jesus responde, bem-aventurado sois. Capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurado sois. Você é feliz, porque você está reconhecendo que por você mesmo não vai chegar a lugar nenhum. Você está reconhecendo que depende de mim totalmente. Jesus falando. Então, esta é a porta da entrada para o reino de Deus. E demoramos tanto para acreditar que somos realmente pobres. Pobres de espírito, que precisamos ser humildes de espírito. Como demoramos a entender isso? O reconhecimento da nossa própria pobreza é o que nos traz ao ponto apropriado onde Jesus completa a sua obra. Fecha aspas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Como cristãos, corremos o risco de termos Jesus apenas como mestre por excelência, termos Jesus apenas como aquele que deixou seus ensinos, que estabeleceu um padrão alto para a gente viver, um padrão tão alto que não tem como a gente alcançar. O homem natural pode achar interessante. O homem natural é aquele que ainda não teve uma conversão verdadeira, genuína. Se encanta com os ensinos de Jesus, mas não consegue assimilar, vivenciar. E muitos cristãos em sua caminhada chegam ao ponto, mas eu não vou conseguir.
viver esses valores. Mas estão aqui, o Senhor os colocou para nós. E muitos chegam ao ponto de achar que nunca poderão ter um coração puro. Está aqui no Sermão do Monte. Ser totalmente consagrado e separado para Deus. Como se nunca pudéssemos vivenciar esses ensinos profundos e maravilhosos. Essa concepção, essa ideia, nos leva ao desespero. Mas esse é o ponto. Esse é o propósito de Deus. Olharmos para esses ensinos e olharmos para dentro de nós e percebermos que nós, humanamente falando e baseado em nossa força, em nosso conhecimento intelectual dessas verdades, não são suficientes para que a gente as viva. Vida cristã é muito mais do que assimilar conceitos, ensino. Eu posso passar para vocês muitos conceitos apresentados por Jesus dessa nova vida que Ele veio nos proporcionar. É aqui, queridos, que Deus em Cristo começa a boa obra em nós. Por quê? Enquanto estivermos cheios de autojustiça, cheios de nós mesmos, não tem como entrarmos no reino de Deus. Enquanto eu me achar o melhor cristão, enquanto eu me achar o mais santo dos santos, enquanto eu me achar que cumprir tabela, que ir a uma comunidade de fé semanalmente, uma vez, pelo menos, é suficiente, ou seja, é suficiente para estar no reino, eu vou estar longe do reino. Eu ainda não entendi o que é ser cristão de fato. O fato de estarmos aqui é uma necessidade que nós temos como cristãos. O fato de estarmos aqui é a necessidade que nós temos de manter a comunhão. Isso faz parte da nossa nova vida em Cristo. A gente sente falta disso, desse tete-a-tete, desse contato. A igreja primitiva, em Atos capítulo 1 em diante, cresceu, se fortaleceu por causa da comunhão, por vivenciarem juntos todas as lutas, mas também todas as vitórias. Amém, irmãos? Então, Chambers disse o seguinte: enquanto abrigarmos a ideia de que podemos cumprir o que o Senhor ensinou, Deus nos deixará prosseguir até que a nossa ignorância seja exposta. Ao tropeçarmos em algum obstáculo em nosso caminho, só então nos disporemos a ir ter com Ele, no caso, com Jesus, como miseráveis, e ouvir dele: bem-aventurados os humildes de espírito. Queridos, enquanto a gente não reconhecer que a gente não consegue viver por nós mesmos a vida cristã, esses ensinos, esses valores, a gente não vai chegar onde o Senhor quer que a gente chegue.
Talvez você esteja em crise nesse momento e não esteja entendendo nada, mas é isso que eu quero que aconteça na sua vida nessa noite. Você que está em casa da mesma forma, porque eu também entrei em crise para entender o que eu estou compartilhando com vocês. Precisamos, portanto, esvaziar-nos de nós mesmos. Como isso é possível? Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Abra mão daquilo que você acha que você é, de todo o seu eu. Abra mão. Você precisa se aproximar de Jesus vazio. Eis-me aqui, Senhor. Faça morada na minha vida. Reine em mim. Enquanto a gente se aproximar dele cheio, dizendo: eu sou o cara, Deus não vai fazer a obra de redenção e de salvação na nossa vida. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Quem quiser manter a sua vida como está, vai perdê-la. Vai tê-la apenas aqui, nessa existência, mas vai perder o privilégio de viver nesse tempo na presença do Senhor e por toda a eternidade. Nós precisamos perder a nossa vida para que Jesus a tenha totalmente. O Senhor não nos quer parcialmente, o Senhor nos quer totalmente. Então, pois quem quiser preservar a sua vida, esse a perderá, mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Jesus é a vida. E Ele é a porta para que possamos encontrar a vida. Não perca tempo, busque ao Senhor. Permita que Ele habite na sua vida, que Ele reine na sua vida, que Ele tenha governo, domínio total e absoluto, porque isso que é a vida cristã. Não é eu viver a minha moda, do meu jeito, mas é de acordo com aquilo que Ele vai nos orientar e nos revelar através das Escrituras, todos os dias. A gloriosa verdade, queridos, do cristianismo é saber que através de uma conversão verdadeira, de uma conversão genuína, operada pelo Espírito Santo no homem interior, porque é isso que é conversão, ela começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Como eu sempre digo, não é uma reforma moral apenas deixar de fazer coisas grosseiras, deixar de fazer aquilo que prejudica o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, como deixar de beber, deixar de usar droga ou qualquer outra coisa. A vida cristã é muito mais do que uma reforma moral, é muito mais do que andar arrumadinho. Antigamente era mais fácil identificar um cristão. O cristão não tinha tatuagem, não tinha cabelo comprido, não era assim? As irmãs pentecostais, muito mais fácil de identificar, com o cabelo comprido, uma saia comprida. Já as batistas com calça comprida. Só que hoje é difícil você identificar um verdadeiro cristão, a não ser através do seu testemunho, da sua forma de agir. Conheci um rapaz todo tatuado, cabeludo, se converteu. E quando você olha para ele, eu que vim da geração
Sou da velha guarda, que vim daquele tempo de mais de 50 anos, né, de conversão. Eu me assustei na ocasião, quando eu o conheci, mas quando eu comecei a conversar com aquele homem, eu fiquei impactado com a obra que Jesus fez na vida daquele senhor, totalmente transformado por Jesus, cabeludo, tatuado, mas de Jesus. Amém, irmãos? Então, a gloriosa verdade do cristianismo é o fato de, através da conversão verdadeira, entendermos que os ensinos de Jesus são muito mais do que um ideal sublime que nos leve ao desespero, porque é isso que os ensinos de Jesus nos fazem. Nos confrontam, nos inquietam. Pai, eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Você já teve essa crise? Eu não consigo perdoar, Senhor. Senhor, eu preciso ser mais amoroso, mas eu não consigo amar, eu não consigo demonstrar esse amor. Senhor, eu preciso ser mais misericordioso. Nós estamos vivendo num tempo em que muitos precisam ser assistidos, mas eu não consigo, eu não tenho essa misericórdia. Alguns têm esse dom e que flui, não é? Que aflora, mas eu não tenho. Mas a tua palavra diz que eu devo ser misericordioso, que eu devo amar até os meus inimigos. Senhor, eu não consigo. Como é que é isso? Essa é a crise do verdadeiro cristão. Quem não é cristão não se preocupa com isso. Não está nem aí. Aí você diz para o Senhor, mas Senhor, como ser misericordioso se eu vivo dentro de uma sociedade em que o mal está aí diante dos nossos olhos? E a nossa mente está ficando cauterizada, a gente está acostumando com isso. Nós não temos mais sentimento, nós estamos frios. Quando ouvimos as notícias dos jornais, isso aí, amanhã vai acontecer de novo. Esse é o mundão que nós estamos vivendo mesmo. Como cristãos, nós não podemos ser omissos a essas coisas. Nós precisamos olhar ao nosso derredor e ter misericórdia daqueles que ainda não foram alcançados pela graça. E como adquirir essa sensibilidade? Através da nossa caminhada com Jesus, entendemos que Ele não veio apenas para ser mestre por excelência. Nos dizer de Chambers, Ele veio para fazer de mim aquilo que Ele ensina que devo ser. Eu amei essa colocação dele. Jesus veio não só para ser meu mestre, não só para passar para mim valores, conceitos, ensinos. Ele veio para fazer de mim aquilo que Ele ensina que devo ser. Quem vai fazer a gente viver esses valores é o Senhor. Aquele que está em nós, aquele que vive em nós. É Ele por nós, em nós e por nós, que vai viver esses valores, que vai nos estimular a amar o próximo, que vai nos estimular a exercer a misericórdia, que vai nos estimular a perdoar. Porque por nós mesmos a gente não faz, a nossa carne não deseja isso. Por isso que vida cristã não é cumprir um manual de regras, isso pode, isso não pode. Vida cristã é uma vida
guiada pelo Espírito Santo, estimulada por Ele. É Ele que coloca o que é certo no nosso coração e aquilo que devemos fazer segundo a sua boa e rica vontade. Amém, irmãos? Qual deve ser a minha atitude diante dessas verdades? Nós precisamos simplesmente nos esvaziar de todo o nosso eu e dizer: Pai, viva a minha vida. Seja 100% em mim. Assuma o controle. Irmãos, isso é lindo. É isso que nós precisamos entender para desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós como cristãos. A gente vai poder vencer a ansiedade, a gente vai poder entender o que Deus quer para nós a cada manhã, a cada dia. Você vai ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Lembra do profeta Samuel? Um dia o Senhor o chamou: Samuel, Samuel. Até então ele não conhecia a voz do Senhor. Aí ele foi lá no profeta Eli, que estava deitado. Eli, você me chamou? Ele falou: não. Aí ele voltou a deitar. Daqui a pouco o Senhor de novo: Samuel, Samuel. Aí Samuel foi lá no Eli de novo. Eli, e aí? O que você quer? Não, rapaz, volta para o teu lugar, descansa, não estou te chamando não. Pela terceira vez. Ele foi lá no profeta: você está brincando comigo. O que você quer? Aí Eli entendeu: o Senhor que te chamou. Agora, quando Ele te chamar de novo, você diz assim: eis que o teu servo ouve. Oh, aleluia! A nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor é assim. Ele vai falar de diversas formas. E a nossa atitude deve ser essa: eis que teu servo ouve. Estou aqui para fazer tão somente a tua vontade. Isso não significa que vai ser fácil, porque muitas vezes fazer a vontade de Deus é um grande desafio. Quando Deus chamou o apóstolo Paulo para ser missionário, talvez ele tenha pensado: vai ser tranquilo, vou pregar o evangelho, vou consolidar as igrejas que já estão abertas por aí, como missionário itinerante. Mas, logo em seguida, ele passou a ser perseguido por ser do Senhor e por fazer a vontade de Deus. Logo, onde ele pregava nas sinagogas, confrontando os judeus, ele teve que sair corrido de algumas cidades, principalmente de Damasco, porque eles não queriam vê-lo ali, ensinando o evangelho do reino, fazendo a vontade de Deus e sendo perseguido. Então, fazer a vontade de Deus, muitas vezes, dói. Você que não tem você que tem dificuldade de perdoar, o Senhor fala: vá lá, faça a sua parte, libere perdão. Até a gente levantar da poltrona para chegar lá na pessoa e falar: me perdoa, estou aqui para resolver esse problema, eu não estou dormindo direito. Percebeu? Fazer a vontade de Deus não significa que vai ser as mil maravilhas, mas o importante é saber que o Senhor está conosco naquela circunstância e a vitória virá. O mais importante na nossa vida é a obediência, é fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Isso que significa sucesso na vida do cristão. Não é o fim de certos projetos, mas é na caminhada cristã, todos os dias, vencendo o inimigo, vencendo as tentações, é que somos vencedores a
cada manhã, a cada dia. Esse é o verdadeiro sucesso do cristão. Como viver como cristão autêntico num mundo como esse que estamos vivendo? É um grande desafio. Somos criticados, zombados, rejeitados todos os dias. Alguns mais, outros menos. O mundo nos odeia, disse Jesus lá no Evangelho de João. E nos odeia porque primeiro odiou a Ele. Nos rejeita porque primeiro rejeitou a Ele. Rejeita os nossos ensinos porque primeiro rejeitaram os ensinos do Senhor. Então, Ele veio para fazer de mim aquilo que Ele ensina que devo ser. A redenção ou a verdadeira conversão significa que Jesus Cristo pode colocar em qualquer pessoa, em qualquer pecador, a mesma natureza que governou a sua própria vida. E todos os padrões estabelecidos por Deus se baseiam nessa natureza. Quando você lê o profeta Ezequiel, você se depara com uma profecia que nos últimos tempos o Senhor nos daria um novo coração. Essa nova natureza que Ele nos deu. E essa nova natureza, Ele mesmo imprime em nós. É obra do Espírito Santo na nossa vida. O que você tem que fazer é se render. Eis-me aqui. Senhor, faça o que o Senhor quiser da minha vida. O que você tem que fazer é mortificar todos os dias as obras da carne, os desejos carnais que o Espírito Santo traz na sua mente, te ilumina e diz para você, isso não te pertence mais. Repreenda, resista, e a vitória será certa e garantida. Amém? Enquanto nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, não tem como Deus completar a obra que começou em nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, 6, diz: e estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Oh, glória! A obra que Cristo começou na minha vida, na sua vida, ela será concluída. E quanto mais eu me render, mais facilidade o Espírito Santo vai ter para trabalhar em mim, para que Jesus flua através da sua natureza, que ama, que perdoa, que tem misericórdia. Quanto mais eu me render, mais o Espírito Santo vai trabalhar em mim, permitindo que Jesus haja por meu intermédio. Por isso que eu sempre digo, todos os dias eu tenho que estar mais parecido com Jesus do que ontem, do que o dia anterior. Amém, irmãos? Que Deus nos dê a graça, o entendimento dessas verdades. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor hoje, antes de você conciliar o teu sono, de colocar a sua cabeça no travesseiro, fale com Ele. Se renda a Ele. Renove sua aliança com o Senhor. Em nome de Jesus.